Olá! Hoje estamos gravando o nosso quarto episódio com a turma da Allwin. Você que conhecia como Allwin, teremos muita novidade para você dentro desse podcast aqui. Então, hoje a gente está aqui com o Luiz e com o Ícaro. Então, sejam todos bem-vindos ao Parazinho no podcast. Luiz e Ícaro, tudo bem? Como é que vocês estão? Conta um pouquinho aí da trajetória de vocês, quem são vocês, então, para a gente poder conhecê-los. Vários, começa. Primeiro, na verdade, obrigado por ter chamado. Valeu. Tamo junto sempre. Eu acho que essa parceria desde o início, além de fazer muito sentido para negócio, empresarialmente, também faz muito sentido pra gente como brother mesmo, como amigo. Beleza. Até porque o mesmo... Broderagem? Broderagem? Como brother? Alguns dias atrás... Tinha gente comemorando aniversário de casamento no meu casamento. Olha aí. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Cara, então, Rafa, pra gente começar, obrigado. E aí, deixa eu falar um pouquinho sobre o Luiz, sobre trajetória e etc. Hoje, vamos começar de trás para frente, né? Hoje eu sou diretor de produto e gestão dentro do Allwin Hub, mais especificamente dentro da Overall Consultoria, que antigamente era Allwin, aí depois o Ícaro fala um pouquinho dessa transição, mas antes era Allwin e agora é Overall Consultoria. Eu cheguei nesse ponto porque, desde o início, eu desenvolvo atividades basicamente para entender, melhorar o produto com foco na necessidade do cliente. E aí a gente entendeu que, para o Hub, eu precisaria basicamente ser um consultor do Hub, um consultor interno do Hub. Então, trabalhar com gestão, trabalhar com produto, trabalhar com... o formato de atendimento, não só da Overall, não só da Allwin, mas de todas as empresas do Hub. Então hoje eu meio que jogo meio que ali em duas posições, é como se fosse aquele falso meia, sabe? Falso meia. Aquele falso meia que quando precisa volta ali para volante e tal. Basicamente acumulando hoje essas duas responsabilidades aí de entender, observar o cliente, necessidade do cliente, como diretor de produto e entender internamente as nossas próprias necessidades para tocar a gestão daquilo que a gente criou e daquilo que a gente fez hoje e tá desse tamanho. Pô, legal. E o Luiz, já como você começou, então, e antes de tudo isso, antes de Allwin, quem era o Luiz antes de Allwin, assim, que aí já complementa, você que já falou onde você está hoje. Da onde veio o Luiz? Que aí depois o Ícaro conta a história dele. Na real, assim, resumindo a história, que é uma história muito grande, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso ontem. Eu sou de Minas, vim pra cá na década de 90 com a minha família, morei no interior esse tempo inteiro, voltei pra lá, fiz administração com ênfase em comércio exterior. Nunca exerci um pouquinho de comércio exterior, mas a veia sempre foi empreendedora, sempre foi gestão, sempre foi botar os negócios pra rodar, pra funcionar, pra organizar. Só que no meio do caminho fui para o concurso público, fui concursado do Banco do Brasil, cheguei em algumas fases assim, de Polícia Federal, de TRT, mas Polícia Federal acabei não passando para a segunda fase. TRT eu fiquei dentro da lista de espera, mas acabaram também não chamando e acabei entrando no Banco do Brasil. Só que banco é banco, né? Uhum. Banco basicamente é aquele serviço pesado, de 9 às 2. 9 às 2, né? Que não podia ficar mais lá. E, cara, pra mim, é muito difícil e enfadonho eu não poder criar dentro do lugar onde eu estou. Eu não poder fazer algo para melhorar. Eu não poder gerar resultado, mais do que aquele pequeno espaço de manobra ali que tem. Manter aquela rotina sempre ali, aquele processo. Entra, faz, sai, entra, sai, faz, isso aí te quebra. E aí a veia empreendedora fala mais alto. Rafa, né? Sabe o que me deixava mais louco? 2 horas da tarde meu computador desligava, pô. Desligava. Desligava. Eu falava, o que aconteceu? Seu ponto caiu, você tem que ir embora. Aí teve um dia que eu tentei burlar e tal, cheguei com o meu gerente, pô, tem tanta coisa para aprender, não sei o quê. Será que eu não posso ficar aqui com o teu acesso? Aí ele, fica aí. Passou um pouquinho, o pessoal ligou e falou assim, cara, a gente tá vendo pelas câmeras que o Luiz tá aí, manda ele embora. Não pode ficar, não pode fazer hora extra. Brother, é isso. Graças a Deus, nesse tempo, pela minha formação e pelo meu aprendizado, pelo meu trabalho, eu já trabalhei dentro da Petrobras, já trabalhei dentro da Ipiranga,
já trabalhei dentro de mineradoras muito grandes, então eu tive um contato muito grande com gestão de contratos, gestão de projetos e processos. Basicamente processos de gestão, processos administrativos. E aí, ao mesmo tempo que eu estava no banco, eu também estava prestando um serviço, na época, para a irmã do Ícaro. E aí eu vi que ele chegou, todo aquele movimento, eles montando uma consultoria e tudo mais. E aí eu fui como todo bom empreendedor, bateu na literalmente, porta. Eu vi uma reforma, vi uma placa, um negócio bonito lá, eu falei, cara, eu vou bater na porta ali. Me ofereci, vocês estão precisando de ajuda e tudo mais. E aí, eu lembro que na época, não, a gente está precisando de ajuda e tal, só que a gente só tem que ver como é que vai fazer. Fui para casa, pensei e tal, e já voltei para eles meio que eu como uma proposta. Não, eu acho que faz sentido para vocês, eu acho que já é isso que vocês iam me propor, mas vamos começar esse início agora, um trabalho por execução e por resultado mesmo. Então não precisa me pagar nada, um fixo. Pô, aí o Ícaro, ainda bem, porque a gente não ia te pagar desse jeito. Valeu, né? Obrigado e tal, até mais. E aí a gente decidiu começar em parceria mesmo, eu meio que prestando serviço para a empresa, ajudando a construir ali processo, ajudando nos primeiros clientes. E logo depois foi concedido, por esse trabalho, foi concedido uma pequena cota ali, eu acho que na casa dos 5% ou 10%. A gente foi evoluindo a empresa, trabalhando, etc., suando a camisa, fazendo o que tinha que ser feito, sem reclamar, para botar o negócio para rodar. E aí, quando a gente passou para uma nova fase da empresa, que a gente mudou lá para o Zenwork, teve uma remodelagem dos sócios, e nessa remodelagem eu fiquei com 50%, o Ícaro ficou com 50% da All-in. E aí, cara, tipo assim, foi a hora que eu vi que, cara, beleza, agora o negócio virou. Agora o negócio virou e, assim, o que eu suava a camisa para fazer antes, fazia muito mais. E aí foram anos de trabalho, anos de cliente, anos de vitória, de resultado, sempre focado em resultado. Foram nesses anos que o cara deixou de virar meu sócio e virou meu amigo. Pô, bacana. E aí, é isso. O Luiz, a trajetória de Luiz estudante no interior do Amazonas, até o Luiz empresário que hoje toma conta e administra produto dentro do Hub, é mais ou menos isso aí. Pô, bacana, Luiz. Obrigado. Só para não se alongar, porque também se for deixar aqui... Acabou. Bom, Ícaro, nessa mesma pegada assim de contar, né, quem é você, carreira, o que você fazia antes de ser All-in, né? Conta um pouco dessa tua trajetória, conta pra gente aqui, pra gente conhecer um pouco mais. Bora lá. Primeiro, também, cara, te agradecer, obrigado pelo convite, né? E agradecer a galera que tá tirando um tempinho para escutar um pouco e aprender. Parabéns por você parar um pouco. Acho que vale a pena a gente falar parabéns para todo mundo que para 1 hora, 30 minutos para tentar buscar conhecimento dentro de podcast, né? Às vezes entretenimento também. A gente fala umas merda aqui também. Pode ficar tranquilo que até o final a gente vai estar falando muita coisa. Sai insight. Sai, sem dúvida. Mas sai gargalhada? Sai também, mas tem que sair. A gente conversa, faz aquele bate-papo, mas também é diversão, é alegria, é isso aí. É leve, isso aí. Tem que ser leve. Cara, mas a vida do empreendedor, ela tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque senão é só batalha. Só porrada, pô, para com isso. Vamos aproveitar e aprender a curtir o momento. Obrigado pelo convite, cara. A mesma coisa, né? Tem que resumir pra caramba, porque se eu vou falar o que eu fiz antes do All-in, putz grila. É melhor falar o que eu não fiz antes do All-in. Vender o corpo, por exemplo. Isso aí ainda não necessitei ainda não. Pô, fica calado aí. Tu é meu amigo, tu falou que tu é meu amigo, porra. Então, mas cara, a gente fez muita coisa. Eu comecei... Meus pais são do interior do Amazonas. Nunca faltou nada em casa, nunca sobrou nada em casa. E até por causa disso a gente sempre teve muito foco em estudar. Meu pai sempre me colocou numa boa escola, porque tinha que passar na universidade pública, porque ele não ia bancar a universidade. Se fosse para ser uma universidade particular, pode ter certeza que eu estaria trabalhando para pagar a universidade, a faculdade. E passei no vestibular cedo, passei em engenharia, sempre tive o meu pai como espelho. Meu pai é um engenheiro e um administrador, né? Formou nas duas, cabeçudo, foi o primeiro a fazer uma faculdade na família como um todo, na família dele e da minha mãe. Legal. E eu tinha ele como exemplo e acabei, minha mãe mesmo querendo muito ir para medicina e tal, acabei indo para engenharia. Fiz engenharia da produção porque era o mais próximo entre administração e engenharia.
E por que não tinha arquitetura? Porque senão eu tinha feito arquitetura. Não tinha arquitetura ainda na faculdade pública. E aí eu optei pela engenharia da produção. Eu passei no meio do ano e fiquei metade do ano sem estudar, porque eu fiz o adiantamento de série. Nessa época, uma brincadeira da minha mãe fez eu empreender e eu nem sabia que isso era empreendedorismo. Eu fui pedir dinheiro da minha mãe para comprar um tênis, uma chuteira, na verdade. E a mãe, cara, vai trabalhar. Ela falou brincando. E eu fui realmente procurar emprego nos classificados de jornal, cara. Naquela época ainda era classificado de jornal. Exatamente. Isso era bacana, né? E como um cara de menor, eu não podia também trabalhar carteira assinada nem nada na época. Né? Então, eu fui procurando oportunidades informais. E aí tinha uma lá, cara, para distribuir revista. Pegar a revista na Editora Abril, lá na Bola da Suframa, e sair encontrando banca de revista para você deixar a revista e ganhar um percentual por causa dessa tua distribuição. Até ali, para mim, aquilo ali não era empreendedorismo. Aquilo ali era trabalhar para ganhar um dinheiro. E eu ganhei um dinheiro. Eu comprei um primeiro carro, paguei algumas coisas que eu queria, andava, saía na noite. Deixa eu ter essa grana. Não guardei PM, mas normal, como qualquer adolescente trabalhava, mas morava com meus pais e tudo mais. Tive os primeiros funcionários, mas meu sonho era ser que nem meu pai, trabalhar no distrito. E assim que eu tive a oportunidade, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei no final do primeiro período para o segundo, eu encontrei um trabalho, consegui passar numa entrevista para trainee, não podia assinar o estágio, o cara abriu uma vaga lá para mim de auxiliar eletromecânico e eu entrei numa empresa chamada Vulcaplast. O meu sonho era entrar no distrito. 3 meses depois, entendi que o distrito não era nada daquilo que eu imaginava. Ia demorar demais para crescer, mas era uma baita de uma escola. Eu continuei trabalhando no distrito durante 8 anos, se eu for somar o CLT todo meu, trabalhei nas indústrias aqui de Manaus por 8 anos. Mas sempre no paralelo, eu fui empreendedor. Logo na época que eu comecei a trabalhar no distrito, eu comecei a fazer eventos de bebida liberada. Cara, ganhava uma baita grana, me divertindo, andando com os amigos e fazendo networking. Sempre fui muito bom muito bom, não. Eu sempre fui muito dado, muito fácil de se comunicar, bem relacionado, exatamente. Então não tinha dificuldade. Assim, eu já recebi esse carinho assim também. Eu não tinha. Tu é muito dado, todo mundo é teu amigo, pô, né? Ninguém é teu amigo assim, não. Eu falei, pô, tá bom, né? A gente vai aprender. Exatamente. Não, e cara, eu aprendi com as porradas da vida, eu aprendi que pra mim todo mundo é meu amigo. Eu aprendi na porrada da vida que, cara, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu tenho muitos colegas, muitos. Como eu tenho uma facilidade de relacionar com as pessoas, eu tenho muito colega, eu conheço muita gente. Mas amigo, depois de eu ter quebrado, eu entendi quem era, comecei a entender quem era realmente amigo. Aquilo que a mamãe falava, o papai falava, caramba. Cara, e aí, sempre fui empreendedor. Num determinado momento, eu parei a minha carreira no distrito para empreender efetivamente. Foi a primeira vez que eu parei para fazer um negócio mesmo como empreendedor. Foi na área de alimentação, mais ou menos uns 18 para 19 anos. Até os 22, esse negócio de alimentação, eles foram multiplicando e eu acabei tendo um aglomeradinho ali de negócios legal. Hoje em dia, sei lá, em média, 1.500 refeições por dia. Caramba. A gente tinha uma padaria, uma cozinha industrial, um restaurante, etc e tal. E isso foi... Comecei sozinho, depois veio minha irmã, meu cunhado comigo, depois veio um colega que comprou parte da minha irmã, e nessa época, cara, eu tinha muito déficit. Eu falava que vendedor mentia para viver, então eu não me aceitava como vendedor, e eu era o principal vendedor do negócio. Eu era um cara eu sempre fui um cara muito bom de tirar do papel. O que eu falava, eu vou fazer, eu fazia. O que a galera me dava de missão e eu gostava, eu fazia. Não importava, tanto que eu comecei a fazer evento porque a galera da faculdade pediu para mim fazer a chopada de calor. E quando me deram, eu gostei da ideia, eu fui lá e fiz do zero, sem nunca ter feito um evento. E começou a fazer um monte. Eu era muito bom de tirar as coisas do papel. Sempre fui muito bom disso. Mas eu não me via como um bom vendedor. Eu não sabia nada de administração, finanças, nada, cara. E aí, o problema que eu tive dentro de uma empresa foi virando uma bola de neve. O sócio que eu tive na época lá, cara, eu tive um problema com esse cara, o cara se envolveu com coisa errada, etc e tal, tirou dinheiro da empresa, cara, mó treta. E aí o negócio virou uma bola de neve. Com 22 anos eu tive esgotamento físico. Desmaiei no meio do escritório. Graças a Deus. Papai do céu, olha aí. Papai do céu foi lá e desligou o Ícaro. Eu acho que eu tava fazendo... Eu acho não, tenho certeza que eu tava fazendo muita cagada. Papai do céu falou, bicho,
Desliga esse moleque aí de uma vez pra ele ver se ele se toca que ele tá fazendo besteira. Graças a Deus me toquei. Quando eu acordei, eu falei, cara, quanto mais gente trabalhando pra mim eu tenho, mais eu trabalho, quanto mais dinheiro roda, mais problema com dinheiro eu tenho, alguma coisa eu tô falando de errado. Algo tem de errado. Algo tem de errado disso aqui. E Algo aí, de errado não está certo. algo de errado não está certo, boa. E aí, nessa época, eu fui realmente entender o que é empreender, quais eram meus gaps. Isso, e parte disso, né, foi muito orientado por uma mentora. Eu tive uma diretora do curso de Engenharia da Produção da UFAM. Eu passei de novo no vestibular, eu já tinha abandonado a faculdade. Eu passei de novo no vestibular para a UFAM, Engenharia da Produção de novo. Lá eu encontrei uma diretora, foi minha primeira mentora. Caramba. E aí eu comecei a somar uma parada na cabeça. Ficou muito, muito claro para mim na cabeça. Primeiro, empreendedorismo e trabalho é o que edifica o homem e é a solução, na minha percepção, por uma vida melhor, não só para mim, mas para a sociedade como um todo. Isso era muito claro para mim. Eu comecei a empreender muito porque no meu subconsciente estavam os melhores anos da minha vida, que foi quando meu pai foi empreendedor e ele quebrou. Mas os melhores anos da nossa vida foi quando meu pai foi empreendedor. Então isso estava na minha cabeça lá atrás. Ficou muito claro quando eu empreendi. Eu tive muito sucesso durante um tempo, mas estava fazendo errado. E eu nunca desisti de abandonar, nunca desisti de empreender. Muito ficou claro na minha cabeça que a gente precisa de mentores. Ela me orientou quais eram os meus gaps e aonde que eu ia aprender o que eu não sabia, que não era na faculdade. Ela foi a que fez assim, uma grande mudança que conseguiu que você virasse a sua chave. Exatamente. Cara, fantástico. Ícaro, não é na faculdade que tu vai aprender e não é aprendendo as coisas na faculdade e fazendo lá fora que tu vai aprender na velocidade que você tem oportunidade de gerar resultado. Tem coisas que tu vai ter que aprender fora da faculdade. Tem coisas que tu vai ter que trabalhar em alguma área, por exemplo, contabilidade, financeiro, cara, você tem que trabalhar com isso, vai ser mais rápido para você aprender a dinâmica disso efetivamente. Pô, legal. E reduzir também, cara. Tu aprende na faculdade ou em cursos, tu aprende, tu é exposto a muito conteúdo. Ela foi uma das primeiras pessoas a falar, cara, 80% do conteúdo tu não vai colocar em prática. 20% sim, tu tem que entender quais são esses 20%. Então, uma mentora, entender que eu tinha gaps que eu precisava sanar para sair do cenário atual para onde eu ia. E isso virou uma chave na minha cabeça que depois desse momento para frente, né? Graças a Deus, a gente não teve um negócio que foi aberto que teve prejuízo. Todos os negócios que a gente abriu a partir desse momento, isso faz mais ou menos uns... Estou com 35, fazem 12 anos. Caramba. Há 12 anos a gente abre negócios. E tem dado muito certo essa metodologia de sempre entender o cenário atual, entender para onde que a gente quer ir, entender quais são os gaps que a gente precisa aprender e colocar em prática, e ter pessoas fora do seu ambiente te orientando no que você não é bom. E no meio desse caminho eu entendi claramente sobre recurso humano. Encontrar pessoas que saibam mais do que você. Isso fez muita diferença nos meus negócios. A gente teve outros negócios no meio do caminho. A gente teve um projeto gigantesco de tecnologia, que é ingresso.com, chegou a valer quase 1 bi. Está de novo crescendo pra caramba, porque teve a pandemia aí, deu uma destabilizada, mas pelo que eu estou vendo agora, está crescendo consideravelmente. E aí foi quando eu voltei fui morar em São Paulo, fiquei quase 7 anos em São Paulo morando. Foi quando eu voltei de São Paulo, que eu já estava fazendo mentoria de executivos lá e com essa mesma lógica que eu acabei de falar. Mentores, gaps, cenário atual, planejamento estratégico, botar a mão na massa e acompanhar esse PDCA contínuo aí toda hora. Eu já estava fazendo essa mentoria lá em São Paulo. Quando a gente voltou, a gente foi começar a idealizar a All-in. E aí a história, o resto da All-in aí, o Luiz já falou um pouco. A gente começou bem pequeno, o Luiz veio construir a metodologia com a gente. E nós estamos num novo cenário, aqui a gente vai falar sobre o novo cenário da All-in. Ainda tem assim, uma pergunta para vocês dois, né? A busca por conhecimento e desenvolvimento, porque quando vocês passam por isso, que ninguém assim, faz faculdade, faz curso, faz isso aí, e como é que é isso na vida de vocês? Essa busca de conhecimento e desenvolvimento é contínuo? Como é que ficou isso aí para vocês? Pode tirar para o ímpar aí, quem quiser falar primeiro. Mano, não tem frequência não, cara. É toda hora. Ontem a gente estava trocando uma ideia boa no All-in Podcast, né? O All-in Cast, na verdade. Depois também acessa lá. É parceiro. Nada. É parceiro. Daqui a pouco o Rafa tá lá com a gente. Olha aí. E a gente começou ontem o nosso episódio 0, a gente estava falando exatamente disso. A gente estava falando dos all-ins da vida, então já te prepara que tu vai falar qual foi o all-in da tua vida lá, hein?
Uau! E o Luiz falou sobre o all-in da vida dele, e o maior aprendizado dos all-ins que ele deu na vida foi aprender a aprender, né? Eu acho que existem, eu tenho certeza, existem graus de maturidade da nossa mentalidade, da mentalidade de qualquer ser humano. Tem aquela pessoa que acha que sabe, que está na mentalidade 1. O cara que está lá em cima, cara, o cara que está com muito resultado, que tem uma mentalidade que ela influencia outras pessoas efetivamente. Outras pessoas não, influencia uma cadeia gigante de pessoas. Pode ter certeza, esse cara sabe que quanto mais ele sabe, menos ele sabe. Quanto mais ele aprende, menos ele sabe. E quanto mais ele aprender, maior o repertório dele, maior a oportunidade dele ajudar as pessoas, maior a oportunidade dele se ajudar. Legal. Dele se ajudar. Então, para mim, aprendizado é contínuo, não tem frequência. Lógico que eu gosto muito de drivar o aprendizado, porque senão você se torna um cara obeso, né? Como Tanto diz se nosso fala amigo Sérgio, né, que ele falou, tem uns posts que ele coloca. da obesidade, né? Da obesidade mental, da obesidade de conhecimento, da obesidade de... Cara, não adianta nada você só querer aprender e não botar em prática. Então faça sprints, eu costumo fazer sprints. Eu tô toda hora, eu tô toda hora ligado para aprender coisas diferentes. Mas você, na minha percepção, você tem que direcionar aprendizado. Tem coisas que você tem que aprender, você tem que entender o que você vai ter que aprender nesse momento e, principalmente, botar em prática. A grande diferença das pessoas que aprendem é quem bota em prática. É muito mais importante você aprender pouco e botar em prática muito aquele pouco do que aprender muito e botar pouco daquilo tudo que tu aprende em prática. Sim. Acho que isso é sobre aprendizado legal. que eu posso passar. Conhecimento, né? Seguinte. Busca por conhecimento e desenvolvimento. Busca por conhecimento e desenvolvimento. Cara, eu tenho a seguinte opinião sobre conhecimento. Eu até falei isso ontem, né? No até podcast. parece que eu estava lá dentro ouvindo o que vocês estavam conversando, né? Impressionante, mas só para lembrar, eu acredito muito, e eu tentei procurar, eu não sei se isso é uma frase do Nassim Taleb, que é um autor que escreveu vários livros importantes, A Lógica do Cisne Negro, o Antifrágil, etc. Eu não sei se é dele, mas eu creio que sim, que ele fala que o conhecimento está disperso na sociedade. E aí eu acho que a busca do conhecimento, ela é se expor, saca? Eu sempre fui muito curioso, isso é um valor pessoal meu, curiosidade é um valor pessoal e ela está muito atrelada a entender as coisas. Legal. Então, cara, a busca do conhecimento, ela basicamente se expor a novas situações, a novos conhecimentos, a novas matérias, a novas culturas, entender aquilo ali, mas com uma curiosidade genuína. Não é só estar lá, mas é estar lá para entender o que aquilo é e o que aquilo funciona, e como aquilo funciona, né? E depois, como o Ícaro falou, tentar colocar isso em prática. Eu nunca fui um cara de estudar, até eu começar a estudar para concurso. Aí eram tipo 10, 12 horas por dia estudando para concurso. E aí eu aprendi a estudar. Eu aprendi que estudar não era sentar na frente e ler um livro. Existem milhões de formas de você estudar. E a mais eficaz dela, a segunda mais eficaz, na verdade, é botar em prática. Existem pesquisas inúmeras que dizem que é muito diferente de você ler... Ouvir, ler... ler, fazer e ensinar. Ensinar é a maior de todas. Então, assim... a gente, até na nossa profissão, hoje em dia, que a nossa profissão é de mentor, de consultor... É muito mais fácil aprender e botar em prática. É muito mais fácil aprender. Porque né, a gente descobriu... Assim, né, que a pessoa aprende... ensinando, né? Quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. E a gente tem que ser muito rápido, né, cara? Vocês, porque o Rafa é um cliente nosso querido, cara, e a gente tem... Vocês têm necessidades. E quanto mais maduro é o cliente, mais complexa é a tua necessidade. Então a gente tem que ter velocidade. Às vezes, cara, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. A gente tem um grande repertório, mas a gente não sabe tudo. Tem vezes que a gente tem que aprender muito rápido algo, mas a gente vira uma autoridade muito rápido também. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade não só de colocar em prática, mas de ensinar rapidamente isso. Sim. Então a gente tem uma bênção, na verdade. Não vou falar que é uma oportunidade, mas é uma bênção de
aprender e pôr em prática e aprender de vez, porque um dos jeitos da gente botar em prática é ensinar, pô. E a última instância de aprender. E por incrível que pareça, parece que uma coisa bem maluca, assim, às vezes eu vou de manhã num cliente, tem um problema, como é que a gente vai resolver isso e tal? A gente chega num denominador comum, pega dado, entende e tal. Pô, o caminho eu acho que é esse. Eu vou à tarde no cliente, ou no outro dia no cliente, o cara tá com um problema muito parecido. E aí, eu acabei de me expor a isso, eu acabei de encontrar a solução, seja em literatura, seja em dado, seja em estratégia, de alguma forma eu vou conseguir resolver aquele problema. Cara, eu tenho repertório. Sim. Então, assim, se expor, busca por conhecimento, se expor, criar repertório, ter essa flexibilidade e ensinar. Conhecimento retido é energia retida. Então, quanto mais você aprende, você ensina, bicho, vira uma parada muito... Vira uma sinergia muito grande, aí vai embora. Boa, bacana. Boa. Então, agora, fazer umas perguntas chaves aqui para eles, bem bacana, né? Então, como é que foi virar a chave de All-in para All-in Hub? Aí, quem quiser começar essa história aí... Eu acho que é comigo a bronca. Aí, quem quiser começar essa história, pode contigo, ficar à vontade. Contigo a bronca. Então, fica aí. Cara, eu vou falar... Posso falar uma coisa? É mais uma das ideias sensacionais do Ícaro, que ele vira e fala assim, bora fazer, e eu viro e falo assim, bora. Aí depois lá na frente eu descubro assim, caralho, tá o trabalho da porra. Aquele mesmo. Um fala, pô, vai dar merda. Não, bora. Bora. Qual é a função? Tamo junto, né? Então... E se der merda, vai dar merda, tamo junto. Vai dar merda junto, e o pior é que, assim, a gente começou nessa parada meio que com a mesma... Quando a gente fez Missão, Visão e Valores da All-in, foi em 30 minutos. Fantástico. Um olhando para... Pronto, é isso, pronto. Então, tudo que o Ícaro acaba trazendo de ideia, de alguma forma, eu já pensava, mas eu não sabia o que era. E aí eu enxergo a visão dele. Na hora que ele esclarece, eu... Caralho, não era isso? Pensei nisso, né? Cara, às vezes nem pensava, mas eu sentia, saca? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uns visionários. Eu confesso, cara, eu nunca fui, não. Eu já estou sendo, já tem um tempo, então... Mas antes da All-in, eu não fui o cara visionário dos negócios, cara. Eu copiava muito o que estava dando certo, ou que alguém que já estava na frente. E como eu falei, né, cara, eu conseguia botar em prática, de pé, aquilo que a gente via muito rápido. Então, sempre foi assim. Eu sempre fui o executor, o diretor executivo. Quando eu entrei na Ingresso, foi o diretor de operações. Depois fui para a área de diretor de vendas, né? Mas o visionário era o Gabi, por exemplo. Então, o negócio da padaria eu copiei todinho. O negócio do restaurante eu copiei todinho. Então, assim por diante. Tava dando certo, copiei. Tava dando certo, copia, pô. E tipo assim... tanto que eu falo, bicho, não tem propósito, mano. É cópia, é um mentir. Vai aprender, vai aprender a trabalhar, pô, vai aprender a executar, vai aprender a enfrentar problema primeiro, para depois tu encontrar propósito, por exemplo. Hoje, a geração de hoje só quer trabalhar com aquilo que gosta. Mano, trabalha com o que precisa, trabalha com o que tem, irmão, porque no fundo, mesmo que tu goste de alguma coisa, que tu vai fazer alguma coisa que tu ama, dentro dessa alguma coisa que tu ama, vai ter várias coisas que tu não gosta de fazer, que tu vai ter que fazer. Então, pô, até tu encontrar, não perde teu tempo, cria repertório. Eu só fui realmente trabalhar com algo que era a propósito quando eu montei a All-in. Com 30 anos já, mais de 30 anos, pô. Então, a All-in, ela foi criada, como o Luiz está falando, a gente tem um alinhamento muito bom quando o Luiz veio trabalhar com a gente. Alinhamento de valores, tá? E é muito importante você saber quais são os seus valores, quais são os valores da empresa, porque você consegue ter alinhamentos como esse. O Luiz na época do Luiz, o Luiz foi o 7º sócio. Eu já tive a oportunidade de ter outros sócios, então descobrir quem pode ser teu sócio é uma parada que não é fácil. Definitivamente não é fácil. Eu acertei e errei algumas vezes para entender como que você escolhe um sócio para dividir realmente o crescimento junto com você. Né? Que sociedade é casamento, né? Tem que escolher muito bem quem vai estar do teu lado. Definitivamente. Então já pegou o combo, né? É mais desafiador ainda. O meu mais desafiador ainda. A minha história é diferente. Mas a gente já vai logo nesse pacote, né? A gente casa 2 vezes, tá vendo? E aí, cara, então quando a gente montou lá atrás, eu sempre falei, tanto que eu não gostava de fazer uma coisa, né? Tanto quando a gente abriu o negócio de alimentação, a gente abriu vários, etc. Eu sempre pensei em grupo, em ter vários negócios. Eu sempre fui um cara muito dinâmico. Eu já aprendi
lá atrás, que eu sou um cara que eu canso com a monotonia. Ou com o toque do tambor. Aquele toque de tambor ritmado. Tem gente que adora manter o ritmo, né? Tem gente que adora manter o ritmo. Até a percussão, né? Eu sou o cara que gosta de ficar fazendo as paradinhas, entendeu? Fazer um negócio diferente. Dá sempre algum compasso diferente. Mas eu nunca fui visionário. Depois que eu descobri o propósito efetivo da minha vida e tal, cara, eu gosto, acho que esse é o chamado. Eu quero fazer isso na minha vida. Foi isso que eu fiz bem durante muito tempo. Eu quero que isso seja uma profissão. Legal. Que é, cara, de certa forma, incomodar. Ótimo. A gente chama de desconforto inspiracional. Desconforto inspiracional. A gente gosta de desconfortar as pessoas e inspirar ao mesmo tempo. Botar elas numa zona de desconforto, fazer com que elas entendam que elas precisam mais, que elas podem mais e mostrar para elas quais são as ferramentas que ela tem que elas podem chegar, deixar mais claro a visão de futuro delas de que, cara, ela pode chegar lá. Então, não só incomodar, mas inspirar também ao mesmo tempo. E eu sempre fiz isso com o meu time, com as pessoas que trabalhavam comigo, etc. Então a All-in veio por causa disso. E agora, com o passar do tempo, o All-in Hub, na verdade, ele foi duas coisas. Uma visão sempre que a consultoria não ia ser o único negócio. Tem vários outros negócios que podem fazer o propósito, que é impactar o mundo, potencializando pessoas, negócios e empresas. Esse é o propósito. Então, cara, tem várias outras coisas que podem fazer isso. No meio do processo da All-in, a All-in criou uma metodologia sistêmica. Dentro dessa metodologia sistêmica, você conhece muito bem, nós temos uma área de finanças e uma área voltada para o comercial, né? Onde a gente olha para o comercial, a gente olha para finanças. Em finanças, a gente viu um gap muito grande de contabilidade. Contadores que não entregavam aquilo que a gente acreditava que era para ser entregue para ter um bom financeiro. E agências de publicidade e marketing também, dificuldade de ter agências de publicidade e marketing que também integrasse direitinho com a estratégia de vendas, fosse focada em performance, fosse focada em comunicar o posicionamento da empresa pelo planejamento estratégico, tivesse essa visão e essa entrega mais completa. E a gente não encontrava isso no mercado não, velho. E aí ficou mais claro para mim de que, bicho, se eu quiser quiser realmente impactar ainda mais os nossos clientes, com a nossa metodologia mesmo, a gente vai precisar indicar de maneira muito próxima soluções em contabilidade, soluções em marketing. Uhum. E aí disso já veio a ideia. Cara, se a gente vai indicar, peraí, vamos fazer business. Uma das minhas principais qualidades, eu acho, hoje é ser estrategista. Uhum. E aí a gente começou conversas lá atrás com algumas pessoas. Dessas pessoas surgiu a Rumo MKT, que é o Luiz e o Glauber. O Luiz estudou comigo no ensino médio. A gente voltou a se encontrar somente agora, quando eu voltei para Manaus. Fui entender... Cara, nos encontramos na CDL, trocamos uma ideia super redonda, a gente conversando sobre negócio. Mas ele não conhecia meu produto e eu não conhecia o dele. Mais ou menos um ano depois, a gente foi sentar para entender o produto de cada um e começou a dar match. Abriu, né? Começou a desenhar assim. Quando eu faço isso. Pô, exatamente, cara, dá o match. E aí, quando eu falei para ele da ideia do Hub, que é cada um se ajudar, eu já falei um pouco mais sobre isso, ele, cara, eu quero fazer parte disso. E aí depois, conversando com outro, que foi o Charão lá e tal, o Charão, cara, eu gostei disso, quero fazer parte disso. Pronto, começou a se montar. Além disso, dentro do prédio, um concorrente, que era um concorrente, na verdade, apareceu, tivemos a oportunidade durante algum tempo, depois de algum tempo lá ele no prédio, tivemos a oportunidade de tomar um café. Cara, eu prefiro 1000 vezes trazer as pessoas para perto do que tê-las elas como concorrente, principalmente se elas estão bem alinhadas com a gente. Um café de 2 horas, mais ou menos, a gente conversando, foi o suficiente para entender, cara, esse cara aqui pode somar pra caramba. Eu vou te falar como que eu entendo o que é somar efetivamente. Mas esse cara pode somar e ele tem a visão como a gente, sistêmica. E ele está num segmento que não é o segmento que a gente domina. Puta, vamos juntar. É o cara, né? E aí veio o Fabrício. E aí veio 2 coisas, né? A gente tomou a decisão, depois de trabalhar com o Fabrício, a gente contratou o Fabrício. Primeiro a gente falou, cara, estamos meio alinhados. Faz muito sentido a gente, em vez de ser concorrente, a gente de repente fundir. Mas para isso a gente precisa trabalhar junto. Valores já estão bem alinhados aqui. Eu acho que você tem valores muito semelhantes, nós temos uma energia muito boa entre a gente. Agora eu não sei como tu trabalha, pô. Eu preciso trabalhar contigo. E tu precisa trabalhar comigo pra gente saber se a gente realmente... Se vai dar B.O., se a gente arranca logo o rabo e tchau e benção, entendeu? Se a gente vai mesmo pra... Ou se a gente realmente... mercado, eu sei que se alia... Exatamente. E tem espaço para todo mundo. Só que aí, vamos cada um pegar o seu espaço ou vamos os 2 juntos pegar um espaço maior?
E aí a gente colocou o Fabrício em 2 projetos, né? Em 2 projetos. Primeiro um, depois outro projeto com a gente. E ele foi trabalhar junto conosco dentro desses projetos. E, cara, deu match. E a gente fez um tripézinho que é sensacional, né? Um tripé que é o visionário, que é o CEO, aquele cara que toma mais risco, aquele cara que está na frente da empresa, que nesse caso sou eu que tomo essa responsabilidade. E aí eu estou na frente comercial também da empresa. O diretor de projetos, que é o COO, né? Diretor de projetos, que hoje tu ocupa essa posição aqui, né? Hoje toca. Não, tu é CCO, né? Tu é de vendas, né? CSO. Então, diretor de operações é aquele cara que faz acontecer a visão do CEO. É o que toca o tambor. A gente acaba misturando um pouquinho de cada, né? É um CID alguma coisa. É um CID alguma coisa. O diretor executivo, basicamente, ele toma a responsabilidade, porque ele não toma a decisão sozinho, a decisão é sempre compartilhada entre os 3, mas ele toma a responsabilidade, então, de certa forma, ele que driva o business baseado nessas conversas que tem entre o conselho. Então, o CEO diz para onde vai, o CEO faz o negócio acontecer, o CPO, que é o dono de produto e qualidade, é o cara que define o como vai acontecer. E aí juntou esse tripé, porque eu sou bom, eu estou me profissionalizando agora em dar a visão. O Luiz se profissionalizou de uma certa forma incrível construindo a nossa metodologia. Ele conhece o produto e ele sabe estruturar o produto para ver se está atendendo o meu mercado. E o Fabrício é um exímio executor, diretor de execução. Ele sabe tocar o time e ele sabe tocar o projeto dentro do cliente. Fantástico. Baseado nesse tripézinho, a gente transformou esse tripé na Overall. Juntou a Win e a Overcoming na Overall. Original. Overall, traduzindo no pé da letra, em geral, nossa metodologia ela é sistêmica. E Overall também, traduzindo para outro tipo de tradução, é que ela é a campeã das campeãs. O campeão Overall é o campeão absoluto na categoria de jiu-jitsu, na categoria do fisiculturismo. Pega o campeão de cada categoria, faz um novo campeonato, ele é o Overall. O campeão é o Overall. Então, rapaz, essa junção desse nome aí parece da Paracabos quando ela fez a primeira logo. Os 3 sócios bêbados num bar, aí pegou, juntou assim, fez um retângulo, colocou uma elipse, o nome no meio e falou assim: rapaz, tá aqui. Tá aí. O que é isso? Aí depois perguntaram, né? O que era? Não, tava os 3 numa sexta-feira e tal, bêbado. Olhou aquele negócio e falou assim: um cupuaçu em cima da mesa e o nome Paracabos em cima. Eu falei: porra, nunca foi um cupuaçu em cima. O overall, acredito que quase foi isso, né? O overall é quase isso. Juntamos, cara, vai ter que juntar o all-in e a overall. A overall. A gente foi encontrar os significados, cara, overall. Então, e aí hoje o Hub, né? O Hub é um hub físico também. E é um grupo de empresas que está lá, no hub físico está a Overall Consultoria 360, a Rumo MKT e a All Control Contabilidade Digital. Pronto, que é uma sociedade junto com a Charon Contabilidade. E aí a gente já entendeu como é que foi feita essa conexão de sócios, né? Chamar essas pessoas, esses parceiros para dentro do... Exatamente. E sabe Deus o que vai vir aí pela frente, porque agora a gente arranjou também um podcast. E aí já tem arranjou? É o melhor... Cara, é a tal situação, né? Que quando você... chama de constelação. Quando você junta pessoas com uma energia muito boa e a energia expande, cara, você começa a atrair. É gravidade, pô. O Fernando veio por causa de gravidade, que é o Pode Rolar, o maior podcast hoje do norte do país, é o Pode Rolar. Sim. Tá lá alocado com a gente. O estúdio do Pode Rolar tá lá dentro dessa temporada agora 2023. E tá trazendo muita gente legal pra lá. Ele é o nosso produtor. A equipe dele é a nossa produtora do All In Cash. Então, cara, o Nelson Williams, advogado, o Sérgio é nosso parceiraço na área jurídica. E tem outros parceiros que estão chegando próximo do Hub. Pô, legal. A própria Paracabos, certamente, né, toda hora ali os nossos clientes são nossos parceiros, né? Quanto mais tempo o cliente fica com a gente ali, mais parceiro ele fica. Sai daquele vínculo só de negócio, né? Do vínculo assim, eu te pago, você me entrega, e acaba. Não, acaba que com o tempo, o prazo que a gente está ali dentro, acaba querendo ou não, vira uma amizade, né? Então, você fala de negócio, até às 18 é negócio, depois disso, bora tomar uma, bora sair, bora se divertir. E eu sei que eu vou te responder uma pergunta na frente, o que vai acontecer pra frente, que é a visão do Hub, vou te falar. Beleza. Que tem tudo a ver com o que você tá falando aí. É pra segurar a galera até o final do podcast. Calma que vem novidade. Acho que eu não tô te olhando, né? A gente aqui vai só acompanhando, então é aquele negócio, a gente tem que prender a turma, né? Mas... assim, não, eu vou falar qual é a visão macro do Hub ainda, que não é só um grupo de empresas. Ótimo. E assim, só uma coisa. Deixa eu fazer isso. Se até esse ponto você está gostando dessa conversa, dessa troca de ideia, cara, se inscreve no canal,
Pô, dá o like. Curtida, Dá o like. Dá o like. E ó, o principal, ativa o sininho, que toda vez que o Parazinho aparecer, toda vez que aparecer um podcast do Parazinho, Você vai ser notificado. você vai ser notificado. Pô. Então, Boa. Dá essa moral aí pra nós. Valeu, Luiz. Faz o episódio ser o mais curtido aí, bicho. Essa foi show, né? e outra, se der 300 mil curtidas, o Ícaro vai mandar um nevô. Pelo amor de Deus. Vou fazer o grisalhão, Como é que tiver, porra, o grisalhão é ótimo. Eu ia falar, né, que se bater 300 mil curtidas aqui, o Ícaro e o Luiz, eles vão dar uma mentoria de 2 dias pra vocês. Pronto. Não, 300 mil? Não, 300 mil curtidas eu dou. Tranquilo. Tranquilo, pode ir pra lá. Faz online até pra ter mais acesso pra todo mundo. Olha aí, que bacana. Então, Bora. pô, é muito bacana conhecer e ver essa mudança de vocês, a saída do all-in, virar um all-in hub, depois virar um overall, aí todo Sim. mundo junto e misturado, pode-se Todo dizer mundo que é bem junto e bacana, né? Boa. E assim, as ideias que vocês têm é muito bacana, e como você falou, Ícaro, de tirar do papel, né? O podcast Parazinho Podcast é um projeto que eu tinha desde 2018, eu sempre fui fã dessas coisas, já tinha feito alguns podcasts, eu tenho podcasts em meu nome ainda, alguns gravados lá atrás. Podcast não, fala direito aí que tu falou pra mim. Podcast, já tinha feito podcast, mas também já tive rádio web. Tá aí, ó, já Aí, sabe. É por isso que o cara... Olha o tempo. Eu já Quanto tinha. tempo tem esse menino de ciclo de vida? Como é? Rádio web, mano. Rádio web, tinha. Na época do chat da UOL, isso aí, se duvidar. Não, um pouquinho mais. A comunicação era dentro do Facebook, então quando o Facebook veio no auge dele, então eu tinha uma rádio web ali, eram 300 pessoas conectadas todas as noites. Que legal, bicho. Então tinha um Caralho, público que legal, lá, bicho. Que legal. A gente vem mostrando. Que legal. Falando um pouco dessa virada aí, vamos falar um pouco mais de um evento que vocês fizeram ano passado, que foi muito bacana, que foi o All In Summit. Foi novidade para cá, para o Amazonas, para Manaus, esse tipo de evento, essa pegada. Conta pra gente aí, como é que surgiu essa ideia e as expectativas que vocês tiveram e quais as expectativas que vocês têm para 2023, que eu acredito que vocês devam fazer o All In Summit 2024. Tira essa dúvida aí. 2023. 2023. Pensando logo em duas sequências, né? Tem um calendário, né? Fala aí da estratégia do All In Summit. Por que existe o All In Summit? Por que existe o All In Summit? Aí. Por que existiu ou por que nasceu o All In Por que existe? Summit? Por que nasceu o All In Summit? Cara, o All In Summit, na verdade, ele Qual é... o objetivo do All In Summit? A gente tem um calendário a partir de agora de eventos. Legal. E o que a gente quer com o All In Summit é reunir essas mentes pensantes, aquilo que falta no Amazonas, de colocar um monte de gente no mesmo lugar, pensando com a mesma cabeça e evoluir o mundo dos negócios, o mundo do business, o mundo de evento de business aqui para o Amazonas. É comprovar que não existe evento tipo São Paulo. Existe evento tipo Manaus. Nível, né? Nível São Paulo. A gente fez o primeiro Não, que foi o cara. G4 Amazonas e a galera ficou falando, porra, nível São Paulo. Não, porra. É nível Manaus. Nível Amazonas, cara, feito por gente que tá focada em fazer de qualidade. Nível Amazonas, pô. E aí A gente merece. O All In Olha o tamanho da nossa Summit, cidade. o All In Summit, ele não é só para varejo. Esse foi varejo. Mas a gente já tem ideia do All In Summit para gestão 360. A gente já tem All In Summit para vendas, para sales. A gente tem já a ideia para o All In Summit Tech. Então é para trazer todos esses temas que estão ali na órbita do mundo dos negócios, para a gente ter mais opção aqui no Amazonas. A gente descobriu que o Amazonas, o empresariado do Amazonas, os empreendedores do Amazonas, e cada vez cresce mais, eles são ávidos por esse mundo dos negócios. Tanto que muita gente, na verdade muita gente não, todo mundo sai daqui, todo mundo que quer buscar conhecimento, acaba saindo daqui e buscando conhecimento lá fora. Pô, a gente tem gente boa aqui e a gente ficou a gente teve gratas surpresas. Na verdade, a gente já sabia das pessoas que iam estar lá no All In Summit com a gente. Certo. Que eram cabeças gigantescas e um know-how e gente com história. E toda a experiência possível para passar conhecimento. Principalmente muito resultado. Mas quem foi, não sabia direito. Quem foi atraído por um Caíto Maia,
por um Teodoro, mas quando chegou lá, viu que a gente tem gente daqui, que às vezes é de certa forma desconhecido, melhor de que, cara, dá demais, dá de 10, entrega, assim. Né? Entrega muito, né? entrega muito. Fernando, Luciana, Oshiro, dentre outros, cara. Altíssimo, Denis, Miguel, Breno, Luiz, Fernando, todo mundo. Desculpa, pelo amor de Deus, gente. Desculpa se eu não falei de alguém. Eu já falei todo mundo, já. Relaxa. Não, falta o Rodrigo. E o Rodrigo. Porra, falta o Rodrigo. Tá vendo? Gerbera. Rodrigo Gerbera. Grupo Gerbera. E, cara, incríveis os painéis, incríveis as palestras, e a gente tem gente aqui para fazer isso. O All-in Summit veio com essa proposta, né? Além de... Só para vocês aqui do podcast, né? Além, obviamente, dele ser uma estratégia comercial, né? A All-in cresceu somente através de posicionamento por indicação. A gente não fazia um trabalho de marketing forte. Em 2019, pré-pandemia, a gente fez um trabalho ainda de... Eu me posicionando na internet, automaticamente as pessoas queriam conhecer o nosso trabalho, mas só foi assim. Mas quem veio conhecer o nosso trabalho já era pessoas que já tinham recebido indicação de cliente nosso. Então, 99% dos nossos clientes vieram através de indicações. Uhum. O All-in Summit e o G4 nós lá quando a gente fez foi uma estratégia de, cara, eu não quero fazer o comercial só por fazer comercial. Vamos entregar para a sociedade, que é exatamente toda essa estratégia que o Luiz está falando, vamos entregar para a sociedade e assim se posicionar. Uhum. Assim a galera vai saber do All-in Hub e das empresas do All-in Hub. Então o All-in Summit tem uma estratégia comercial por trás, além de ter uma estratégia de conteúdo todo. Ele é aquela... Eu acho que é acho que é bom adicionar o que o Luiz falou. O foco do All-in Summit, de todos os All-in Summit, vai ser trazer um conteúdo nacional ou internacional, né? Trazer o que tem de maior tendência, maior novidade dentro daquela área que a gente está falando no Summit. O primeiro foi o varejo, o próximo vai ser gestão 360, o próximo vai ser vendas. A gente vai fazer pelo menos 2 nesse próximo ano. Talvez um desses 2 não venha com o nome All-in Summit, porque a gente está com umas parcerias muito fortes. Talvez venha em collab, não sei, vamos ver, fica aí. Mas certamente o All-in Hub vai ter participação ativa em 2 grandes eventos. Um falando sobre gestão 360, ou seja, todas as áreas de gestão, as 5 grandes áreas, planejamento estratégico, comercial, finanças, pessoas e gestão, processo. E a integração disso e vendas. E aí todas as principais áreas de vendas hoje. Mas o mais importante, uma coisa muito importante do All-in Summit é trazer a tendência e a inovação desses assuntos e abordar eles para cá, trazer especialistas regionais também, para eles discutirem o que o cara nacional está vindo colocar aqui para a gente de novidade e de coisas que ele usa, que estão dando certo. E aí o cara regional que tem resultado, que escutou isso e escutou várias outras coisas, porque esse cara também está estudando o mundo todo, fala, cara, beleza, isso tudo está aqui e como funciona a adaptabilidade desse assunto dentro da nossa região. Acho que isso crucial. E ter essa dinâmica de troca. Porque no fim das contas, a gente se espelha muito no que está lá fora. Sim. E mas todo mundo está de olho na Amazônia. É impressionante. Aqui é um país completamente diferente, de um valor agregado gigante e pouco explorado. Todo mundo está de olho na Amazônia. Cara, vamos abrir o olho do mundo para a Amazônia. Sim. Vamos mostrar que aqui tem gente que sabe fazer e faz de maneira diferente. Porque do jeito que a gente faz aqui, ninguém consegue fazer lá embaixo. Tanto que, cara, quando a gente abriu a empresa de tecnologia, a gente falou, se a gente validar no Amazonas, mano, vai dar certo em todo lugar. A gente validou no Amazonas e deu certo em todo lugar. Então, essa era falando um pouco dessa perspectiva bacana de saber disso aí. Vai ter coisa nova pela frente aí. Que vem. Muito bacana. Agora vamos falar assim, aquele momento pitch de venda, assim, falar da consultoria 360 graus que vocês fizeram, uma coisa que a gente adquiriu também. Falar que eu conheci o Ícaro numa mesa no happy hour da CDL Jovem. Exatamente. Vocês estão do lado do outro, a gente conversando assim, o que tu faz? Eu faço isso, pô, bora conversar, bora conectar. Contou meia hora de história ali, eu acreditei. A mesma história que aí o Rafa contou a história também, me Aí eu cheguei com a minha sócia e falei bem assim, tem isso aqui, ela. Mas será que funciona mesmo? Eu falei, não, vamos lá conversar, vamos tá. E ela, assim, eu digo que ela tem um pouco de sangue indígena, né? Ela tava mais com o pé atrás do que... Mano, ela só assinou depois que ela apertou minha mão meio, depois que ela olhou no meu olho, mano.
Então o Ícaro já entende, o Luiz sabe como é que é. Tá, vamos falar aí da consultoria 360, como é que ela funciona e se ela vai ter alguma mudança para 2023 dentro desse processo aí. Cara, que vocês agora montaram o Hub, agora é muito. overall, então... Muito não. Com esse 360 muito aí. não, mas a cada dia que passa, o negócio fica mais claro e gera mais resultado. Então a gente tem maior tranquilidade até de adicionar ao pitch. O Fabrício, ele veio com uma parada mais emotiva do que a gente. E olha que o Fabrício é mais cartesiano. Só que é um cara espiritualizado, bastante espiritualizado. A gente também, mas ele exacerba um pouco isso. O cara já estudou efetivamente sobre religiões, sobre espiritualidade como um todo, neurociência e tal. E ele trouxe muito uma vibe com a palavra de encantamento, liberdade e tal. E a gente, na época que a gente foi construir a nossa... Né? O nosso novo planejamento estratégico, nova cultura do overall, também foi rápido. Não demorou muita coisa. Com 3 pessoas, a gente naturalmente demora com o cliente em torno de, cara, umas 2, 3 sessões pra gente chegar na missão, na visão. Chora pra caramba. O cara chora. O cara chora. Lembra? Lógico, pô. Tem uma coisa, tem muita coisa porque tu sabes, o nosso processo de construção disso, ele é muito profundo, pô. A gente usa ferramentas de coaching, a gente usa ferramentas de mentor, a gente não faz coaching, a gente não faz mentor, a gente usa essas ferramentas dentro de uma metodologia. E é muito profundo, realmente. Não é só você, a grande maioria dos nossos clientes se emociona durante o planejamento estratégico. Porque, cara, a gente tenta alinhar o propósito da diretoria efetivamente com o propósito do planejamento estratégico da companhia. Isso é muito forte pro cara, porque ele passa a entender que, cara, porra, agora faz mais sentido ainda eu trabalhar no que é meu. Porque não é o que é meu, mas é o que eu sou. E adicionando a isso, não existe cultura sem propósito. Não tem. Não existe cultura sem propósito. É o que a gente chama... Não existe, só que é fraca. Mas existe uma outra cultura. Tem um propósito de alguém que está lá, que não é você, que às vezes não é um empresário. E aí esse processo de trabalhar gestão de propósito, não só gestão, mas gestão com um propósito, sim. Esse processo ele é muito denso. E como o Ícaro falou, a gente utiliza várias ferramentas para extrair aquilo que já está lá dentro e aquilo que precisa aparecer, aquilo que precisa ser divulgado, aquilo que precisa estar arraigado em todos os outros que estão na organização. Para a gente vê clientes demorando muito tempo, e aí só voltando lá na questão, para a gente foi rápido, foi fácil. Porque era meio aquilo que estava dentro do peito do dia. E a gente tem muita clareza. Então, a gente tem muita clareza, a gente está muito batendo todo dia nessa mesma tecla. Então, o meu trabalho é de congruir as experiências e isso que está no coração do Fabrício, do Luiz, por exemplo. E aí, quando a gente estava nessa pegada, a gente criou uma frase. Né? Essa frase que saiu, que é a nova missão e propósito da Overall. Né? A nova não, a missão da Overall e o propósito da Overall, que é guiar resultados para a liberdade. E aí, um pouco de cada, né? Um pouco do Ícaro, um pouco do Luiz e um pouco do Fabrício. Exatamente. Então a gente criou... do Fabrício, que a gente estava rindo no último evento. Olha, então a gente construiu essa frase primeiro, né? E, cara, bateu muito forte. Isso, a gente dormiu, acordou com a frase na cabeça. Cara, é essa aí. Definimos alguns valores, os primeiros valores, depois a gente se aprofundou um pouco mais, definiu todos os outros, as crenças internas, externas. E, cara, quando a gente chegou num determinado momento, a gente foi para planejamento estratégico e aí, dentro do planejamento estratégico, tem uma revisão da metodologia. Aí foi quando bateu o que vem novo já. O que veio de novo da All-in para Overall, né? Uhum. A gente fez alguns ajustes na metodologia nova e agora, para mim, está ainda mais claro. A gente construiu uma escala de evolução de maturidade da empresa que reflete no grau de liberdade que o empreendedor conquista. Isso pra gente é incrível, Rafa. Você ter uma relação muito clara entre a fase que a sua empresa está, o desafio que ela precisa enfrentar, e quando ela conquistar esse desafio, ela automaticamente chegar numa liberdade, você conquistar uma liberdade, isso realmente pra gente ficou muito mais claro ainda. E isso demandou um ajuste ou outro dentro da metodologia. Um ajuste ou outro só porque tu tá falando, porque o diretor de produto suou, meu irmão. A gente costuma suavizar um do outro, né?
Mas, cara, o que eu digo assim do ajuste é porque o objetivo... A gente continua tendo tudo aquilo que a gente tinha. Agora a gente tem de uma maneira extremamente organizada. Ainda mais organizado. Eu entendi. Quando o Ícaro explicar a escada, o pessoal vai entender melhor. Mas eu entendi que, na verdade, não é um 360, mas é uma espiral. Sabe aquela espiral que vai subindo, saca? Então a metodologia ela vai rodando todos os setores. Ela não obedece a contínuo que ela fica só num ponto. Ela vai mudando o objetivo da espiral. Vai mudando o objetivo da espiral, na medida que a empresa vai amadurecendo. A metodologia ela vai rodando. Como a gente rodava todos os setores em PDCA, né, Plan, Do, Check, Act, agora a gente rodava assim e ia sempre para frente. Agora o que a gente faz, na verdade, é uma espiral, porque a gente está subindo uma escada, um nível de evolução, mas a gente está olhando todos os setores de acordo com a evolução do cara. Com foco numa maturidade e com foco na conquista de uma liberdade para o empreendedor. Isso pra gente ficou muito claro. E aí cara, quando eu escrevi, eu falei, quando eu sentei com os meninos, vamos congruir tudo que a gente está falando. Deixa eu mostrar para vocês o que para mim é como que eu olho para os negócios e como que depois de fazer um monte de negócio funcionar e dar certo, cara, qual é para mim a espinha dorsal? A espinha dorsal o primeiro desafio do empreendedor é profissionalizar a operação. É ele transformar uma operação em algo profissional. Exemplo, você vender brigadeiro é uma coisa, na tua casa, na tua cozinha. Sim. Outra coisa é, você até pode profissionalizar dentro da tua cozinha, só que você construir um CNPJ. Você ter uma cozinheira ali trabalhando junto com você ainda é só operação. Você fazer um Instagramzinho ali, um Instagram, um WhatsApp e tal. Cara, você começa a profissionalizar a operação core business do teu negócio. Você deixar de usar colher de sopa e começar a olhar o peso da receita. Tipo isso. Padronizar a tua operação. Cara, toda vez o brigadeiro tá igual, por exemplo. Cara, isso é padronizar a operação. Então o cara começa, o empreendedor, a primeira coisa que ele faz é começa a operar e o primeiro desafio dele é operar de forma profissional. Depois, o próximo estágio do cara é descentralizar essa operação. É fazer com que outras pessoas façam o core business principal da empresa. A grande maioria dos profissionais tem maior facilidade com isso. Tem alguns profissionais que vai ter menor facilidade com isso. Como, por exemplo, os grandes empresários autônomos, por exemplo. O médico, por exemplo, ele vai ter muito resultado financeiro até ele começar efetivamente a descentralizar a operação. Um advogado também. Até porque depende muito dele, do CRM dele, do advogado, da mão dele. Mas mais ainda da área... Por isso que dentro do nosso produto a gente tem um produto só para médicos. Aí tem um parêntese para o produto para o médico. Nesse ponto, o médico ele não consegue descentralizar tanto a operação porque é ele. A consulta. A consulta é ele. Mas o que ele pode fazer? Aí ele pode descentralizar todos os outros processos que estão em volta da operação dele que não agregam tanto valor. Esse é o momento que, por exemplo, um médico que tem, por exemplo, uma bioimpedância para fazer, por que ele vai fazer a bioimpedância? Não pode ter uma pessoa para fazer. Tem uma pessoa para fazer a bioimpedância, a gente descentraliza essa parte do processo para que ele toque aquilo que gera valor. Na maioria o cara faz o financeiro. Ele que controla o que paga e o que não paga. Um degrau, né? Enfim. Uma certa conversa que nós tivemos é assim, né? Você vai subindo um degrau de cada vez e até chegar no nível que você consegue sair fora da operação. Exatamente. Descentralizar a operação. Então a primeira é profissionalizar a operação. Isso vai te dar uma liberdade. Liberdade de sair do CLT. Vai te dar a liberdade de ser dono. Tu é dono. Tu age, né? Tu age como? É meu. Tu não age. Provavelmente tu não age como um dono, como tu pensa que um dono tem que agir. Mas tu é um dono. Beleza? Quando tu descentraliza a operação, isso vai te dar a liberdade de você. Qual é a liberdade? Isso é muito novo ainda, hein? Peraí. Liberdade de ser dono. Depois... A liberdade de operação. Liberdade operacional. Exatamente. Desculpa. Muito bom. É tão lógico que a gente fica tentando inventá-lo. Mas não, cara. Descentralizei a operação, eu tenho somente a liberdade operacional. Significa que eu não preciso mais estar lá operando. Eu construí descentralização de operação. Próximo estágio, cara, de todas as empresas. É profissionalização da gestão. No momento que você tem a operação descentralizada, você consegue olhar mais para o seu negócio e destravar gargalos de crescimento. Sim. Você vai ter que ter controle do teu negócio. Quando você assumir efetivamente o controle, que é a profissionalização da gestão, você pode fazer o quê? Liberdade de assumir risco. Risco e geolocalização, né? Não, ainda não. Porque quem gerencia é você. Assistir a palestra. Você pôs lá o slide, eu tenho uma foto desse slide. Eu tava estudando esse aí, ó.
Então, cara, quando você tem controle, você é o gestor ainda. Sim. Você não consegue. As pessoas ainda não tomam decisão tática nem estratégica, elas só tomam decisão operacional. Então o negócio precisa de você. Você pode até sair do seu negócio, mas o seu negócio vai perder performance. Você vai ter que ficar pagando boleto lá fora. Sim. Ou aprovando o pagamento de boleto lá fora, porque a gestão ainda é tua. Mas tu tem controle. Tu pode assumir risco. Pode assumir risco de crescimento, pode assumir risco. Aí quando eu falo de crescimento, você pode colocar um canal de venda a mais, você pode colocar um profissional a mais, você pode começar a descentralizar a gestão. Que aí é o próximo estágio, que é um desafio gigantesco, porque ele depende muito de recurso humano, desenvolvimento de recurso humano, e esse desenvolvimento de recurso humano, ele é complexo. Você passou por isso junto com a gente. Sei disso. Exatamente. Então, Vanessa sabe disso, Guilherme então sabe. Descentralizar a gestão, ela demanda uma maturidade maior do time estratégico, que é do dono, e do time tático, que é o teu sucessor. Por quê? Porque descentralizar a gestão significa o quê? Eu construir um time que usa o controle para tomar decisão estratégica e gestão mesmo, ser gerente. Sim. Não é que ser aquele gerente de loja que só toma conta do vendedor. Não, é gerente. Gere e toma decisão. Você bota um orçamento na mão dele, ele sabe o que... Primeiro, ele tem uma visão sistêmica, ele sabe que se ele tomar uma decisão no setor, na gestão dele, que é o responsável, por exemplo, da área, ele é o responsável comercial. Ele sabe que se ele tomar uma decisão errado no comercial, reflete em todos os lados. Então ele vai analisar todos os lados para tomar uma decisão. Esse é um gestor realmente. Para você descentralizar, você precisa desenvolver essas pessoas. Mas no momento que você tem pessoas que começam a tomar decisões por você, decisões melhores do que as suas, porque o cara que tu contratou, ou você treinou para isso, ou você contratou um cara lá fora capacitado para isso, você trouxe ele para o teu negócio que é melhor do que você descentraliza a gestão, aí você tem liberdade geotemporal, porque você tem pessoas, você já tem um time operacional produzindo o suficiente para o teu negócio, tu já tem gente gerindo esse time operacional suficiente para sustentar o negócio. A tua liberdade agora é geotemporal, você trabalha, entre aspas, né? A hora que você quer, da onde você quer, do jeito que você quiser. Sim. E nesse momento, é muito importante também dizer que quando você descentraliza a gestão, o trabalho que o empreendedor está fazendo, ele tem que ser sempre plus a mais do que a máquina. A máquina tem que se pagar. O teu time de gestão tática, o teu time de operacional, ele tem que produzir operacionalmente e taticamente a nível de gestão o suficiente para o teu negócio dar lucro. O que você vai fazer é o a mais, é a expansão da empresa, é o faturamento extraordinário que bateu a meta acima de tudo, foi ajuda sua. Você está no plus. Você o negócio não depende mais de você. É aquele negócio, o cara tem que ir lá embaixo no operacional. Se for vendas, ele tem que vender muito para poder cobrir todos os custos de todo mundo. Aí, exatamente. Ele tem que vender, ele vai vender a mais, porque a empresa já vende muito. Porque nesse ponto... É porque ele tem que vender para suprir todas as cadeias. Nesse ponto já se espera gente sênior. Ó, o celular tocando. Sai, meu irmão. Nesse ponto, você já espera ter gente sênior. E aí, assim, só para fazer um parêntese, diferença entre sênior, pleno e júnior. Sênior, para reconhecer se você tem gente sênior, dá um problema para ele, dá um problema pro cara, ele vai te trazer a solução, ele vai resolver. Você não vai saber nem como ele resolveu. Para um pleno, dá um problema pro cara, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: peraí, deixa eu tentar entender melhor. Tem dado, tem isso, tem aquilo, eu sei como resolver, eu vou fazer assim, 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 tá? Beleza. Um júnior, não espere que um júnior vá resolver seu problema na primeira hora. Você vai falar para ele: eu tenho um problema, ele vai te perguntar: tá, beleza, mas o que eu faço? Se for um bom júnior, ele vai falar: beleza, entendi. De perspectiva de crescimento, ele vai falar assim: beleza, entendi, eu vou. Esse patamar, ele demanda gente sênior, que vão vão enxergar problemas e vão tomar decisões. Ponto. E aí o último estágio é o desafio de você criar uma governança e criar alavancas de escalabilidade do teu negócio. Como você já está, não precisa mais ficar olhando para a operação core business do teu negócio, porque você tem gestores e você tem operadores, a tua tarefa é criar normas agora para que essa máquina continue funcionando, que é governança. Governança quando a gente fala de governança como um todo, a gente está falando de planejamento estratégico, normativas, protocolos, cultura, tudo está ali dentro. E escalabilidade, você vai procurar quais são as alavancas de crescimento para você escalar seu negócio. Qual é o próximo negócio que vai matar esse? Efetivamente esse trabalho. Vaca leiteira, né? Exatamente esse trabalho, entendeu?
E aí a gente tem hoje, com essa clareza maior ainda, a gente conseguiu alocar os nossos produtos. Então, da primeira escadinha para a terceira, até profissionalização de gestão, a gente tem um produto que chama-se Start 360. Olha aí. E dentro do segmento de saúde, a gente tem o Health 360. Tá? A gente tem os dois. E de quem já está com a gestão profissionalizada, porque lógico que tem empresas maduras já com gestão, empresas que já estão com a gestão profissionalizada e querem grande desafio do mercado, médias empresas principalmente, para se tornarem grandes, é desenvolver o time, descentralizar a gestão, desenvolver você mesmo como empresário, para que você permita que outras pessoas venham, né? Sim. Então, você vai do terceiro, que é profissional de gestão, até a governança de escalabilidade com outro produto chamado Growth, e um produto também que é o programa que a gente tem de aconselhamento, mentoria e networking, porque a gente acredita que o time de gestores só é construído se ele tiver um novo ambiente. Se ele estiver mamando informação em outros lugares. Dificilmente vai ser um lugar que ele está e dificilmente vai ser dentro da empresa. Sim. Então a gente precisa dar aconselhamento para o nível estratégico, mentoria para o nível tático e trazer o time tático para um networking mais robusto. Um networking que passe pelas mesmas dores que ele, que estão nos mesmos anseios que ele, ou maiores, para que ele absorva isso. Lembra que a gente falou lá no início da conversa sobre conhecimento? Sim. E uma forma de adquirir conhecimento é se expor. Sim. Essa questão do networking, porque quando a gente pensa em networking, a gente pensa no dono, numa mesa com os outros donos e tudo mais. Cara, se isso for assim, o seu time nunca vai assumir a posição para descentralizar a gestão e tomar decisões tão boas quanto as suas. Porque as suas decisões são tão boas porque você enxerga o mundo. Sim. Você não está só aqui dentro da empresa. Se o seu time não fizer isso, ele não acompanhar essa visão de que eu preciso ter networking também, eu preciso entender o mundo lá fora, eu preciso saber quais são as tendências, quais são as práticas, o que o outro está fazendo de bom. E isso eu só consigo com o networking. A gente pode pensar assim, né? Que tem os donos, os conselhos, tudinho. A turma abaixo do conselho não dependa do network só de quem está lá em cima. Exato. Tu vai aprender a fazer o seu. Em qualquer lugar tu vai fazer network, pô. Tu vai fazer network na academia, tu vai fazer network na padaria, tu vai fazer na fila do banco, você vai fazer na faculdade. Pô, hoje em dia, vamos lá, por causa da pandemia, todo mundo tá querendo fazer faculdade EAD. Pô, é bacana. O cara vai pro presencial. O contato físico ali com as pessoas é melhor, aquele corpo a corpo, de trocar ideia, trocar figurinha, sentar, botar uma ideia no papel, ele, pô, mas dá pra fazer isso, pô, vamos fazer pra ser, tive uma dúvida. A gente gosta muito dessa questão, então o network não depende que venha de cima para baixo, que venha de todas as camadas, né? Então, e Rafa, um dos papéis do Hub, um dos papéis do All In Hub é criar essa comunidade e principalmente... Não, vai. Um dos papéis do Hub é criar essa comunidade e criar esse ambiente, na verdade, esse ambiente de educação e networking, sabe? O Hub, ele é muito para isso, para a gente criar um ambiente de educação onde as pessoas vão poder ter acesso a conhecimento, ter acesso a novas práticas e criar novas experiências, isso é extremamente necessário. Isso é vida, né? E fazer o networking. Só que, cara, tirar essa carga do networking só do dono e também descer isso pro time tático dele, descer isso pro time estratégico dele. Então eu acho assim, cara, a principal diferença da All-in para overall é essa, maior maturidade de metodologia, maior clareza. Peraí, a última liberdade, tu não falou? A última liberdade é quando você tem governança, que você tem normas, você deixa legado, né? Quando você deixa cultura, quando você deixa norma, você deixa legado. Não precisa mais tu estar lá. Quando tu deixa escalabilidade, tem um negócio que cresce sozinho depois. E aí a liberdade a gente chama de liberdade absoluta. Liberdade overall. E essa liberdade overall, né? E essa liberdade absoluta, essa liberdade overall é o que está na tua cabeça, na verdade. Eu não julgo o que ela é. Na verdade, nenhuma das liberdades a gente julga. A gente prevê quais são as liberdades, padrões que você conquista em cada estágio desse. Mas tem gente, por exemplo, liberdade geotemporal, para ti pode ser trabalhar da onde estiver, da onde quiser. Tendo oportunidade de viajar constantemente, mas sempre trabalhando, porque tu nunca vai deixar de trabalhar. Tem gente que não, pô. Tem gente que quer trabalhar 8 meses e quer ter 3 meses de férias sem falar com ninguém. Isso é liberdade geotemporal para ele também. Entendeu? Então, liberdade absoluta para ti pode ser, cara, eu deixo esse negócio aqui e vou construir outros negócios. Liberdade absoluta para outra pessoa é, eu vendo esse negócio. Liberdade absoluta para outra pessoa é, cara, eu vou tirar um sabático e
deixo o negócio lá rodando. Não vou nem vender e nem crescer. Vou ficar, vou cuidar dos meus filhos. Faz o que você quiser. Legal. Essa é a parada. E aí tem produto agora, claro, para cada um. A gente tem uma quantidade maior de produtos. Antigamente, você sabe, a All-in tinha um produto com um ticket, que não atendia muitos tamanhos de clientes. Atendia clientes maiores, como, por exemplo, a Paracabos, baita cliente. Entendeu? Então, hoje a gente tem produtos que atendem clientes menores, né? A gente tem produto que atende cliente com a fatura 200 mil por mês, por exemplo. Tem gente faturando 200 mil que já está comprando produto da Overall. Até o grande... A nossa maturidade também do Growth aumentou bastante. Então a gente atende grandes companhias e somente numa área dele, mas também atuando 360 dentro daquela grande área dele. Atuando dentro do comercial, mas olha no comercial, o financeiro do comercial, olha o comercial como uma unidade de negócio. E aí olha com o planejamento estratégico para desdobramento do planejamento estratégico para a área comercial. Compras aí, né? Porque o comercial depende do compras. Um bom compras é um tudo, bom processo, né? Processo. Todo. E é como o Ícaro falou, a gente chama esse produto de... A gente tem o stricto sensu. Lato sensu e stricto sensu. Tem o lato sensu, que é o Growth 360 na empresa inteira. E tem o stricto sensu, que é em um departamento da empresa, mas com foco 360, observando pessoas. Quem são as pessoas do comercial? Estão bem treinadas, funcionam. Qual é o financeiro do comercial? Precificação, entendimento disso. Quais são os processos reais do comercial? Como está o desempenho? Como está a integração entre esses processos? Obviamente, o Growth Stricto Sensu, ele é um produto para uma grande companhia, onde aquela business unit, né, aquela unidade de negócio comercial, é muito grande que faça sentido olhar para ela 360. A gente ainda não faz, a gente ainda não tem, no planejamento estratégico nosso não saiu tipo assim, cara, vamos fazer consultoria comercial. Não é uma consultoria comercial. É muito mais, se você tiver tamanho, a gente pega toda a tua área comercial e vai fazer um estrito senso de growth, vai trabalhar crescimento em toda essa área, que vai acabar refletindo nas outras, mas o foco é numa área só, mas fazendo 360. Então eu tenho profissionais multidisciplinares dentro dessa área. Que bacana. Vamos pro próximo tópico? Bora. Ícaro, qual é a tua visão de mercado de 2023, né, focado numa área que você dizia que você não era e que depois você... Hoje nós somos pra caramba, na verdade. E hoje em dia você aprendeu que realmente você é um vendedor. Como é que tu enxerga o mercado de 2023 para a área de vendas? Fazem 12 anos que eu vejo que eu nasci vendedor mesmo. Essa é a minha vida. Cara, vendas, né? Quais são as tendências que eu vejo para vendas, é isso? O que você enxerga para 2023 em vendas? Assim, de busca de conhecimento para essa turma, o que pode acontecer no mercado? Mano, assim, vamos lá. Primeiro de tudo, vendas eu acho que é uma das atividades mais antigas do mundo, né, cara? Então, uma coisa que vai continuar acontecendo se profissionaliza se aprofunde em conhecer sobre mentalidade. Na minha percepção, vendas é um jogo de mentalidade. Técnica a gente usa para a gente não ser enganado. Eu, pelo menos, sou desse. Então, eu gosto muito de treinar vendedores. Quando a gente treina vendedores, a gente não costuma treinar vendedores, né? A gente costuma treinar os diretores de venda, né? Os gerentes de venda. Mas a gente treina muito a mentalidade do cara. A mentalidade é crucial, cara. E aí, um bom vendedor é um especialista em resiliência. Ele é um especialista em se consertar muito rápido. Tem uma característica que eu acho que é fundamental para uma pessoa de sucesso, que é a velocidade com que ela se reconstrói, que é a resiliência, a velocidade com que ela se reconstrói depois de um baque. O vendedor, quanto mais rápido ele se consertar depois de um não, ele ainda pode converter esse não num sim. Ou ele pode procurar o próximo não. Ele tem que... E aí, quando a gente vai para até... Por que ele está recebendo tanto não? Exato. E, cara, na medida... Lógico, o cara tem... Aí a gente volta lá atrás sobre a busca do conhecimento, né? O cara tem que estar sempre ali procurando aprender, pô. Por que eu estou pegando não? Por que eu estou pegando não? Mas a vida do empreendedor e do vendedor é pegar muito não. É estatístico, mano. Dependendo do segmento de negócio, o cara vai pegar mais não ainda do que os outros. Sim. Cara, imagina quantos não o vendedor do cartão da CIA pega comparado contigo que vende outra coisa aqui.
A quantidade de não lá dele é muito maior do que a tua quantidade de não. Vamos tirar um cartão? Não. Toda hora. Então, o cara ele tem que ter uma mentalidade muito boa. Então, para mim, continue treinando mentalidade. Treine técnica, sim, mas principalmente o foco da técnica, na minha percepção, é para você não ser enganado. Técnica de persuasão, etc e tal, isso tudo está na mentalidade. Quanto mais confiante você for, quanto mais empático você for, quanto mais questionador você for, e questionar está diretamente ligado com a capacidade de você pegar não. Porque a primeira objeção, 99% das vezes, ela é mentira. Então, como que você recebe esse não e converte, se recupera para você fazer a pergunta certa, para você ir para realmente o não, a objeção que realmente é verdadeira. Então, tudo tem a ver com mentalidade. Mas, logicamente, para responder de maneira mais clara a tua pergunta, cara, eu acho que uma coisa que vai começar a mudar muito dentro de vendas, além de tudo já mudou, né, cara? Omnichannel, multicanais, CRM, a gente vai falar sobre isso tudo, eu quero falar sobre uma coisa nova. Que algumas pessoas já estão falando, e na minha percepção vai ser muito rápido o uso disso dentro dos comerciais. Quem usar mais rápido isso nas equipes de venda vão estar à frente, que são as inteligências artificiais, cara. Hoje a gente aí, né? A gente tá vendo. Tu vai tirar o que eu vou falar. Eu lá, não sei o que tu vai falar. Não sei nem o que tu vai falar. Não sei nem o que tu vai falar, pô. Mas a gente percebe claramente, cara, que as inteligências artificiais que estão aí disponíveis no mercado agora, elas estão economizando e apoiando o trabalho de um vendedor. E aí, quando eu falo do vendedor, estou falando do comercial como um todo, vendas e marketing, tá? Já está tendo uma grande revolução. Né? Tem muita gente que vai perder emprego e tem muita gente que, se aprender a usar a inteligência artificial, vai ficar muito mais produtivo. Tem muita muito mais produtivo. Rodando aí que, no caso, ela quase vira um copyright dentro da tua empresa. Né? Pô. Cara, escrever legenda, escrever carta, escrever pitch, tem várias. Cara, hoje muito da venda está na capacidade de você entregar valor para o teu cliente, de você entregar conteúdo para o teu cliente. Se o vendedor entende isso e ele está toda hora se relacionando com o cliente, informando, mandando conteúdo, fomentando conteúdo, cara, uma hora esse cara vai comprar dele e vai continuar comprando porque o cara gera valor. Você como vendedor e eu também como vendedor, eu digo que hoje o grande papel de vendas, né? Fugindo um pouco disso. Vendas, hoje você vende por relacionamento. Sim. O relacionamento é que faz a tua venda. Sim. É isso que você está falando, que você vai entregar, você vai estar lá cutucando, sim, você vai estar lá conversando. Tem um suporte, né, cara? Tem um estudo futurista da Google que diz que não existe. O ser humano ainda vai ser o principal influenciador na decisão de compra. Sim. Porque é um outro ser humano que influencia você, porque é por influência. Né? Ou algum amigo próximo de você falou para você num produto ou de um serviço que você vai lá comprar, ou você viu uma pessoa que tem muita influência em você usando. É isso que é o maior gerador de influência. Esse sentimento, esse relacionamento, a máquina não vai conseguir fazer. Só que uma coisa que está acontecendo é que, se eu tenho que gerar relacionamento e eu sou essa chave, a tecnologia está entendendo que ela tem que me entregar ferramenta para eu fazer mais relacionamento. Sim. E a inteligência artificial hoje está sendo uma baita ferramenta. Quem não usar isso como vendedor, esse ano, quem não usar isso vai ficar para trás. Sim. Quem usar, vai estar concorrendo com os melhores. Eu acho que essa é a principal tendência desse ano em vendas. Pô, legal, Ícaro. Luiz, você que é um cara focado em gestão, como é que você enxerga gestão para 2023, assim, nessa mesma pegada aqui? Cara, então, eu tava pensando, quando você perguntou, eu sabia que você ia perguntar pro lado de cá também. E eu vejo muito essa tendência de automatização de processos pela inteligência artificial. Então, não só essa nova inteligência que tá todo mundo olhando, o chat, GPT e tal, OpenAI, mas automatizar processos que são repetitivos. Eu acho que a tendência é essa. E usar essa inteligência artificial para te ajudar a automatizar esses processos, para criar processos, para criar procedimentos, mas aprender a usar isso de forma correta. Não ficar dependente disso. Porque o que eu enxergo é que o negócio é tão bom que pode ser que você comece a ficar dependente. E aí foge aquela... Me fugiu agora a palavra, mas eu estou pensando na palavra em inglês. Aquela faísca. Uhum. Aquela faísca que
muda o jogo, aquele estalo que é só a tua empresa que faz. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa nova ferramenta, e é uma tendência de mercado, inclusive para gestão, por causa da padronização de processos repetitivos, que vai fazer uma diferença muito grande, vai te dar uma produtividade imensa. Mas não esquece que a gestão, ela não é só técnica. A gestão, ela tem muito a ver do feeling que você está tendo com o seu cliente, seja cliente interno como cliente externo. A venda é a mesma coisa. Eu considero que, dizem aí que só tem uma profissão no mundo, que é vendedor. Eu considero que tem duas. Lógico que ele vai começar só de vendedor. Que é vendedor e gestor. Só tem duas. Porque você tem que vender, mas você tem, vendedor, né? só que você tem que entregar. E aí, essa dinâmica de mercado, essas novas tecnologias, elas são a primeira coisa que eu falaria, cara, observa isso dentro da tua gestão. Dá um jeito de trazer isso para dentro. E não precisa ser com um desenvolvedor, não precisa ser com nada. Você pode botar isso como um link para quando o seu gestor precisar tirar uma dúvida específica sobre alguma coisa, ele vai ali e tira. Automatizar um processo baseado ali naquela inteligência artificial. Dá para fazer. Mas não se perca naquilo, não se perca nessa tecnologia. E a segunda coisa é uma tendência de mercado para gestão, ela é baseada na incerteza que a gente vai ter esse ano. Então a gente quer queira, quer não, qualquer mudança de governo, ela traz um nível de incerteza. Primeiro, pensa nessa incerteza, mas que essa incerteza não te paralise. A gente não pode paralisar o mercado, a gente não pode paralisar o empreendedorismo. O mercado brasileiro é o mais resiliente da face da terra. A gente já teve Sarney, a gente já teve Collor, a gente já teve poupança bloqueada, a gente já teve inflação que de manhã era uma coisa, outra era outra. Mano, vai continuar do mesmo jeito. O Brasil, ele tem duas bandas, ele tem a banda de cima e a banda de baixo. São dois limites para o Brasil. O Brasil vai subindo, a condição, ele bate lá em cima, ele cai. Aí ele bate lá embaixo, ele cai. Ele nunca vai sair disso. Muito difícil. Quase um exame cardiológico, né? Exatamente. Ele vai subir e descer, independente de quem for, de quem tiver aí. Haja coração, meu amigo. Cara, independente desse nível de incerteza, que essa incerteza não te paralise. Independente do que for. Tem coisa boa que pode vir. Se você souber olhar, observar o ambiente, tem coisa boa que pode vir esse ano. Ótimas. Tem coisa que pode vir ano que vem. Ótimas, mas, cara, existe um nível de incerteza no mercado. Observe o mercado, entenda esse nível de incerteza, mas que isso não te paralise. Porque quer queira, quer não, o Brasil sempre vai ser esse Brasilzão velho de guerra, que a gente entende. O Brasil sempre vai ser um ataque cardíaco. E aí, cara, sobe média, só tem que subir a média. Exato. Se for subindo a média, tá tudo bem. E é isso que a gente tem observado. Não importa, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. O Brasil continua batendo em cima e embaixo, mas continua subindo. Então, é uma terra de oportunidades. Existe um nível de certeza, que essa incerteza não te paralise, mas que a sua gestão seja muito voltada para o mercado. Beleza. Esquece de olhar, não fica olhando só para dentro. Olha só para dentro, para as qualidades, olha para dentro para melhoria, mas observa o que o teu cliente quer fazer, o que o teu cliente precisa e trabalha a tua gestão em cima da necessidade do cliente. A gente chama isso tecnicamente de customer voice, que é a voz do cliente. Ouve o cliente o tempo todo. Não vai ser o governo 1, não vai ser o governo A, não vai ser o governo B que vai fechar ou abrir a sua empresa. Vai ser o cliente. E aí, tem menos dinheiro na economia, tem incerteza. Que isso não te paralise, porque se você ouvir o seu cliente, você vai ser o melhor para ele, você vai fazer uma gestão mais ajustada, você vai entender melhor os processos, diminuir com certeza a perda e o desperdício com inteligência artificial, e aí essa banda, essa média, ela tende a crescer mais, você tende a fazer uma gestão melhor, mas sempre observando a voz do cliente, sempre entendendo a necessidade do cliente, sempre entendendo para quem você está entregando. Bacana. Que aí o seu vendas vende e você entrega. Então pronto, aí junta tudo, né? Cara, estamos chegando ao encerramento do nosso Parazinho Podcast. Deixar a palavra com o Luiz, que é o último que estava falando. Deixe suas considerações finais aí. Nada a ver. Quando tiver plateia, né? Sexta-feira. Deixa aí suas considerações. Depois das suas palavras, já passo pro Ícaro. Então...
Cara, considerações finais, tá, gente? Eu acho que a minha última fala foi praticamente umas considerações finais, né? Um conselho para quem está aí de mercado, mas eu deixo aqui meu agradecimento, a Paracabos, Parazino Podcast, ao Rafa, a Vanessa, o Guilherme, que têm sido grandes parceiros nossos. Assim, a gente tem a história, às vezes a história da Win se confunde com a história da Paracabos, porque a gente está ali desde o começo, um ajudando o outro e fazendo o outro evoluir, e é até um agradecimento que eu posso fazer. Vocês não têm ideia do quanto vocês fizeram a gente evoluir. Legal. Porque vieram alguns problemas de vocês que a gente olhava um para a cara do outro e falava assim, isso tem na metodologia, beleza, dá para resolver, mas só que lá é diferente, né, bicho? Tá, uma outra pegada, né? Então, peraí, o que a gente tem que fazer? Vamos, estuda, beleza, ótimo, melhoramos um nível. Então, a Paracabos, a gente gosta de dizer que, assim, foi uma das empresas que se confunde, que é uma das empresas que se confunde com a história da Win, porque a gente... mais recente também, né, cara? Tipo assim, a última fase da Win Consultoria tem tudo a ver com a Paracabos. A gente tem, vamos dizer que duas tem fases, duas fases ou etapas de maturidade da Win. Uma que a gente estava... três. Uma que a gente estava construindo, que foi bem curta, em torno de 6 a 8 meses. Aí depois de 2 anos, mais ou menos 2 anos que a gente estava, 2, 3 anos que a gente já estava validada a metodologia, que a gente já estava aplicando a metodologia, mas melhorando continuamente, ainda tendo mais clareza, foi quando a gente estava trabalhando com alguma metodologia. E aí depois vocês já vieram com a metodologia mais acertada. Uhum. E aí era só, uma empresa mais robusta e tal. Vamos validar para empresas até mais robustas. E aí tá até demandas, como o Luiz está falando. Então, a última etapa aí da Win Consultoria se confunde demais com a Paracabos. Vocês realmente foram cruciais para o nosso crescimento. E aí fica no final aqui o agradecimento, e para a galera. Gente, curte mesmo esse momento de podcast, absorve conhecimento, aproveita para... A gente acaba vindo para os podcasts e produzindo podcast para que a gente possa trocar uma ideia mesmo. Então eu acho que o Rafa concorda comigo que isso aqui pode ser uma fonte de inspiração, conhecimento, apoio, e todos nós aqui estamos aí em rede social e tudo mais, e a gente fica aberto para qualquer dúvida, para qualquer necessidade ou qualquer networking, sei lá, cara, a gente está sempre aberto. Assim, eu acho que uma das grandes qualidades que tem nessa mesa aqui é estar sempre aberto a conversar, estar sempre aberto a apoiar, estender a mão, a dar uma mentoria, fazer um negócio. E é isso a mensagem que eu deixo para vocês. Apesar do momento de acharem que é um momento de incerteza, cara, esquece isso. Vai fazer teu negócio, foca no teu business, foca no teu público, foca no teu cliente. É só fazendo o micro que a gente ganha o macro. Boa. Nossa. Se eu não focar no meu cliente, em cada um deles, não adianta, eu não vou construir nada. Só fazendo micro que se ganha o macro. Exatamente. Parabéns. Vou escrever no meu caderninho. Obrigado, Luiz. Beleza? Ícaro. Cara, faço as palavras do Luiz as minhas. Obrigado mais uma vez. Cara, galera, absorve isso aqui. Tenho certeza que vai só sentar gente extraordinária aqui na frente. Essa oportunidade da gente trocar um pouco mais detalhadas as conversas, você acaba conhecendo mais, você vai explorando mais as pessoas. A gente que está do outro lado aí vai conhecer mais quem está por aqui. Conheci a história da Vanessa, eu escutei o do Guilherme, eu escutei um pouquinho da Vanessa também, cara. Coisas que a gente já está há 2 anos, falando, e tinha coisa que eu não sabia, pô. Cara, ontem a gente tava gravando, tô com o Luiz, com o meu sócio lá, o Leal, tô com o meu sócio e fui descobrir outras coisas, cara. Então é sempre muito valoroso, independente do quanto você conhece quem está sentando aqui. Acho que é interessante ver esse podcast, absorve esse conteúdo aí. Na descrição aí do vídeo, acho que é legal no canal lá do YouTube colocar, mas o pessoal do Spotify aí para seguir é Ícaro C. Gaspar. Quiser informação sobre a Overall Consultoria no Instagram, e aí dá lá. Marcando, fazendo um collab lá também. Pronto, Luiz _LSC. E como o Luiz falou, a gente está completamente à disposição para trocar ideia, para ver qual é o próximo passo, onde você está naquela escadinha ali de evolução da empresa, identificar se tem um produto que cabe para você. Estamos a
Completa disposição. Esquece. Concordo, faço das palavras do Luiz as minhas. Mercado tá aí. Na verdade, cara, eu acho que já tá menos... Agora que nós estamos falando hoje, dia 27 de janeiro de 2023. A minha percepção é que já passou boa parte da incerteza, já sabe o que está acontecendo. Acho que o plano de ação agora precisa ser montado baseado em cenários de gatilho. E aí já fica até uma dica para você que já passou, vai passar de novo, tá olhando esse podcast que já sei lá quando. Momentos que você sabe que tem muitos cenários futuros que podem acontecer, construa a gestão por gatilho. Crie planos de ações principais para cada área da sua empresa baseado no gatilho da economia, ou um gatilho de indicadores do teu negócio ou do teu mercado. Então já pré-constrói isso, porque quando você atingir um gatilho desse, você dispara a arma, você dispara o plano de ação. Esteja preparado nesses momentos, eu acho que esse é o principal ponto. Muito obrigado, irmão, pelo espaço aí. Conte sempre com a gente, você sabe disso. Agradeço. Obrigado. É nóis. Bom, galera, tá ficando por aqui o 4º episódio do Parazino Podcast com a turma da All-In. Virou All-In Hub, agora é Overall, todo mundo junto e misturado. É isso aí. Então, Parazino Podcast, o próximo pode ser você. Uou!